que isso vai te servir de inspiração. Porque eu sei que você até hoje tem várias crenças e você talvez eu vou chutar assim, 99,9% das vezes, você acreditou em uma delas e você continua acreditando e você continua condicionando ser fluente e aprender inglês por causa disso. Que crença é essa? Bom, eu vou quebrar essa crença contando a minha história. Antes mesmo de começar a estudar inglês, formalmente, numa escola, eu fazia coisas que ninguém nunca tinha me dito. Ali por 89, mais ou menos, eu me lembro que eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Eu me lembro que meu pai tinha feito uma viagem para visitar o meu avô. E meu pai sempre gostou muito de música internacional. Então nós tínhamos aqueles aparelhos de som que eram bem altos, assim, nas caixas bem altas, bem grandes. E meu pai tinha muitos vinis, Beatles, Queen, etc. E eu aprendi a gostar de rock, gostar de música com meu pai. E eu me lembro que ele viajou e eu fiquei com muita saudade dele. E a minha maneira de me aproximar do meu pai, vamos dizer assim, talvez sentir ele um pouquinho mais perto, era ouvir as músicas que ele ouvia. Acho que nem ele sabe disso. E eu escutava os vinis, escutava as músicas que ele gostava. Só que eu não entendia lufas, né? Eu tinha 8, 9 anos, não entendia nada. E eu fui percebendo que toda vez que eu tava escutando ali, eu ficava sentada do lado da caixa de som, que era uma caixa quase do meu tamanho, né? Eu conseguia entender palavras. Quanto mais eu fazia aquele exercício, que pra mim não era um exercício, pra mim era algo, tipo, eu tô escutando música, a mesma música 500 vezes, eu percebia que aquilo começava a ficar muito claro pra mim. Então eu começava a entender palavras. E depois essas palavras juntavam ali e formavam uma pequena frase, né? E assim foi. E assim foi. Mas de forma muito empírica, né? Uma coisa minha mesmo, ninguém me ensinou nada disso. E, cara, eu entendia muito das músicas só fazendo isso, sabe? Aí eu tive aquela época MTV, que eu praticamente comia televisão o dia inteiro, né? Não tinha pra ninguém em casa, era difícil dividir a TV, era uma TV só. E eu permaneci fazendo a mesma bate-coisa, cara. Só que eu já era adolescente e tal, né? Naquela época não tinha internet, vocês sabem que não existia internet. Então eu ia até bancas de jornal para comprar revistas que saíam eventualmente alguma letra que me interessava, que a maioria era uma letra de um cantor aqui, então era meio confuso. E nem todos os vinis vinham com todas as letras no encarte. Mas eu dava um jeito. Então, eu comecei a desbloquear o meu entendimento, a minha fluência, de graça, dentro de casa, de forma repetida. Eu desenvolvi um esquema, eu entendi que existia uma estratégia, fazer isso aqui repetidamente, porque é uma coisa que eu gostava, que é a música. Então, se você gosta de música, vai, só vai, faça isso. O que eu tô querendo dizer com tudo isso aqui é que até hoje eu não saí do país. Eu não tenho nem passaporte. A crença que eu falei que você provavelmente tem, 99% das pessoas têm, e essa crença é a crença que pode sim estar arruinando o seu processo de aprendizagem, eu tenho que ter vivência no exterior, ou eu tenho que ter um professor gringo para falar inglês. Eu tenho que passar X tempo fora do país. Não, você não tem. Que nesses 26 anos, principalmente depois que eu comecei a trabalhar online, que já tem 10 anos, o que eu tive e ainda tenho de alunos brasileiros que estão espalhados no mundo. Por que que esses alunos existem? Por que que esses brasileiros que moram em países onde o inglês é falado diariamente, por que que eles me procuram? Já matou a charada? Então, para não ficar muito longo isso aqui, a gente vai falar num outro momento. Mas entenda, você não deve condicionar a sua fluência, a sua vivência
num país. Ou, sei lá, uma viagem que você tem que fazer. Não é isso que vai resolver. Me tenha como exemplo. Lembra da minha história. E eu já te explico que história é essa de aluno que está fora do país, brasileiro fora do país se tornar meu aluno. Por que que esse fenômeno acontece? Bora saber por quê, já te conto.